Encerrada a segunda rodada para os clubes brasileiros na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E saldo altamente positivo. A melhora nas performances de todos os times, outros oscilaram um pouco mais ou menos, mas os resultados vieram. Os brasileiros na segunda rodada, 100%. Vitória do Palmeiras, do Fluminense, do Flamengo, do Botafogo. Vitórias épicas, vitórias heróicas, vitórias protocolares e vitórias. Isso que é o mais importante. Mas antes de já começar a esmiuçar, falar de jogo a jogo, sempre mostrando o meu parecer, eu vou fazer aquele pedido que deixe o seu like, se inscreva no canal Lealdade em Padrão, que se caso não for inscrito, e também compartilhe o conteúdo do nosso canal entre os seus. Mas vamos começar a falar pelo time brasileiro que abriu a rodada, a segunda rodada para os times brasileiros, que foi o Palmeiras que ganhou do Al-Ahly por 2-0. Eu citei vitórias épicas, heróicas, vitórias protocolares. A do Palmeiras beirou algo com uma vitória firme, sucinta, com uma protocolar. Palmeiras 2, Al-Ahly 0. Palmeiras atingindo a liderança do seu grupo com 4 pontos e encaminhando bem a classificação. Ainda não está classificado, mas o Palmeiras teve muitos fatores extra do que só o futebol jogado. Teve muito calor, teve paralisação por causa de um anúncio de uma possível, hipotética tempestade, da qual nem aconteceu, mas existe a lei para poder se precaver. E o Palmeiras, antes dessa parada que teve, o Palmeiras conseguiu fazer os 2-0. O Palmeiras que tinha mudado parte do seu ataque, quando saiu Vitor Roque, saiu Rafael Veiga, e no caso entraram Flaco Lopes, autor de um dos gols e participando, quase fez o primeiro gol, que no caso foi contra o jogador do Al-Ahly, cabeceou para trás, matando o goleiro, e Maurício, que entrou no lugar de Rafael Veiga, fez o Palmeiras melhorar exponencialmente. Então, o Palmeiras que entrou com uma escalação até que boa, só que os jogadores não renderam para tal, mediante ao calor de 32, 33 graus, sensação térmica de 36, e estava impraticável. Então, o Palmeiras, a figura do seu técnico Abel Ferreira, preferiu o tal do atrasar as linhas, chamar o Al-Ahly para cima e meio que contemporizou. Acabou o primeiro tempo um jogo chato, modorrento, parado, mas no segundo tempo o Palmeiras forçou um pouco o ritmo com as substituições das quais eu citei, e outras também, mas até quando teve a parada por razões climáticas, o Palmeiras começou o segundo tempo bem naquela pegada e acabou saindo os gols. Aí depois da volta, depois de um tempo parado, né, o Palmeiras mas contemporizou, porque já voltou com 2-0 na bagagem, foi contemporizando, perdendo muitos gols também. O gol que o Vanderlan perdeu foi a coisa de vontade de socar a parede, mas é Vanderlan. No caso do quê? Da tal da dobra de laterais que o Abel Ferreira preferiu não na lateral direita com Giai e Mike, fez na esquerda, Piquerez e Vanderlan. Mas o Palmeiras venceu de 2-0. Uma vitória necessária, isso é bom de dizer, mas também que não teve um bom futebol, até por razões do calor e daquela parada abrupta que teve, como teve contra o Porto. Então, mas a vitória necessária tinha que acontecer e aconteceu. O próximo jogo, indo pela ordem dos times brasileiros que entraram em campo, foi a tal da vitória épica, histórica, pode-se dizer. Botafogo 1, PSG 0. Sim, não tô brincando, não tô zoando. Sim, o Botafogo ganhou do PSG. O atual campeão de Libertadores ganhou do atual campeão de Champions League. Sim, o Botafogo conseguiu, e a forma que o Botafogo levou a toada da partida que me agradou. Quando teve que se defender, o Botafogo se defendeu. Quando teve chance de ir para o ataque, foi. Mas não foi afobado, não errou em momentos indevidos. Jogou o jogo naturalmente. Isso já é dedo positivo do técnico, o Renato Paiva, que vem, mesmo pouco tempo de trabalho, vem mostrando um bom trabalho. Isso aí é uma coisa que
muitos técnicos, até com mais tempo de cargo, faz uma coisa, faz outra, não respeita muito um padrão. Renato Paiva, pouco tempo, já faz o Botafogo ser histórico, heróico, épico. E essa vitória do Botafogo teve todos os méritos do Botafogo, porque o PSG também jogou o jogo dele, rodando muita bola, do jeito que o técnico Luiz Henrique, ex-Barcelona, gosta de fazer, meio que cansando o adversário com toque de bola. E o gol do Botafogo foi bonito, porque o Igor Jesus apareceu ele meio que em troca de passes, envolvendo o time do PSG, que não é um time qualquer, apareceu na frente e fez o gol. Como um centroavante tem que fazer, na cara do goleiro, toca de lado, ou dribla, toca por cima, mas tem que fazer algo produtivo. Tal qual citando um pouco do Palmeiras, como o Flaco Lopes fez com o goleiro do Al-Ahly, não tremendo, né? Como Vitor Roque com o Palmeiras muitas vezes o faz. Então, vitória sem poréns do time do Botafogo. Pelo contrário, com muitos méritos. Seguindo a lista, Flamengo. Flamengo 3, Chelsea 1. Também uma vitória heróica. Acho que dá para poder usar, né, o heroísmo, porque o Flamengo começou tomando o gol, o jogo ficou 3-1, mas o Flamengo tomou 1-0 e não desistiu, não se assombrou, empatou 1-1, não baixou o tom, continuou ofendendo, em seguida já saiu o segundo, em razão da virada do Flamengo, o Chelsea teve que desmontar o seu sistema defensivo, ir ao ataque, e o terceiro foi consequência do segundo, então, mas a atitude que eu gostei do técnico Felipe Luiz e do time do Flamengo, qual foi? Tomou 1-0, calma, mantemos a calma, tá tranquilo, vamos conseguir pelo menos empatar. Empatou. Muitos técnicos, vide de um certo time, né, português, se empatasse com o Chelsea, recua todas as linhas. Felipe Luiz não. Foi para frente. E naturalmente com o empate saiu a virada. Porque não baixou o tom, não mudou a forma de jogar. E nisso que eu já tinha citado agora, naturalmente saiu no segundo, por decorrência do segundo, e o Chelsea saindo da sua forma de jogar natural, abriu espaço para o time do Flamengo fazer. Então, pela construção do jogo, também podemos dizer, foi uma grande e heróica vitória de um brasileiro contra um europeu. Porque sim, é possível. E o último jogo entre os brasileiros, na rodada fechando, o Fluminense 4-2 no Ulsan Hyundai. Sim, uma vitória com uma margem de gols, 2 gols de diferença, mas 4 gols do Fluminense, mostrou que o time tem poder de ataque. Fluminense que começou rateando, tomando um gol da fraquíssima equipe sul-coreana do Ulsan Hyundai, mas mesmo assim tomou o gol, mas continuou persistindo. Grosseiramente comparando o que o Flamengo fez com o Chelsea, Fluminense com o Ulsan, tá? Pelo amor de Deus, Flamengo é Flamengo, Chelsea é Chelsea, Ulsan é Ulsan e Fluminense é Fluminense. Mas eu falo quanto à atitude. Fluminense, calma, tomamos esse gol por acidente, por falha. Não, vamos continuar. Fluminense faz, o Ulsan fez também, mas o Fluminense conseguiu ter gás e força para poder já se lançar ao ataque e sair naturalmente, até pressionando a fragilidade da equipe sul-coreana. O Fluminense sai vencedor. Tal qual como o Palmeiras contra o Porto, que depois mudou a forma de jogar do Palmeiras para o Al-Ahly. Palmeiras empatou com o Porto, venceu o Al-Ahly. Muito parecido, também comparando, o Fluminense fez. Jogou muito bem, amassou o Borussia Dortmund num 0-0, tal qual o Palmeiras empatou 0-0 com o Porto. O Palmeiras venceu o Al-Ahly e o Fluminense venceu a equipe sul-coreana do Ulsan Hyundai. Então teve seus méritos, soube mudar de uma partida para o outro e melhor do que somente jogar bem e não vencer, jogou não tão bem, né? Que eu falei como exemplo do Palmeiras, mas venceu porque a vitória era necessária. Porque não adianta você ficar esse empata e não vence. De certo ponto, até flertar com uma derrota e só, entre aspas, jogar bonito. Palmeiras e Borussia jogaram bonito e não vencer, então não tem muito sabor.
Agora deixou de jogar bonito, tanto o Palmeiras como o Fluminense, mas venceram, que eram necessário para ir para a última rodada, para quê? Para sacramentar a classificação. Então, todos os times brasileiros, Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense, tiveram seus méritos, suas competências. Um foi mais heróico, mais épico, mais histórico do que os outros, mas todos venceram, todos objetivaram o que lhe almejava, alcançar os seus objetivos. Então, gostei de todos os times brasileiros, principalmente por ser 100% nessa rodada. Vitória, vitória, vitória e vitória. Como eu já tinha citado, todos os brasileiros, ao vencer, lideram o seu grupo, isso é muito bom, mas uma coisa também tem que ressaltar. Na primeira rodada, tinha alguns meios da imprensa internacional, uns elogiaram, outros criticaram. A imprensa brasileira, que é muito mais clubista, né, e não é muito tratar com a verdade, muito desmerecia as vitórias ou o bom futebol brasileiro. Que o europeu não está com vontade de jogar. Não sei se isso é possível dizer isso, mas quando entra em campo todo mundo dá vontade, todo mundo dá carrinho, todo mundo quer fazer gol, mas erra porque futebol é erro, futebol também é acerto. Muita gente não percebe isso. Mas percebi que nessa segunda rodada, com o futebol apresentado principalmente pelo Flamengo e a vitória do Flamengo contra o Chelsea, e principalmente o que o Botafogo fez contra o atual campeão de Champions League, PSG, Paris Saint-Germain, a imprensa, principalmente a internacional e um pouco da brasileira, temos que olhar com outros olhos, com um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho por times brasileiros, porque não é essa barbada toda. Um europeu pega um brasileiro, mesmo não sendo de primeira prateleira, dá tapa na cara de brasileiro e o brasileiro fica de 4 à mercê. Não. O que se mostrou foram futebols contundentes, firmes, de equipes que querem vencer, mesmo nem sempre vencendo. Uma coisa que eu quero citar bastante, uma coisa que fiquei bem pensativo quando passando medida de jogo de brasileiro a brasileiro, Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense, que dá sim para, independente do time que você torce, você sendo jornalista, você sendo apenas um torcedor, dá para você elogiar sim um adversário sem ir para o lado do menosprezo. O Flamengo ganhou do Chelsea porque o Chelsea tem todo mundo desconhecido, tirando totalmente o mérito do Flamengo. Não precisa ser flamenguista para elogiar um Flamengo. O Palmeiras jogou muito bem contra o Porto. Quem é o Porto? É a terceira prateleira da Europa. Mas não deu mérito pro empate do Palmeiras, que jogou bem. O Palmeiras jogou menos bem contra o Al-Ahly. Mas é um time africano, é fraco. Fluminense, ganhou de 4-2 de uma equipe sul-coreana. Aí empatou 0-0 com o Borussia. Quem é Borussia? Botafogo a mesma coisa. Só faltou dizer. Aí quem é esse PSG? PSG campeão de Champions League, o último, o mais recente. Isso eu não acho legal. Quando vem de torcedor, existe você dar a sua opinião barra um pouco de zoeira. Mas quando isso vem de órgãos de imprensa, pessoas ditas sérias, pessoas com diploma debaixo do braço, que gosta de dar carteirada, eu sou jornalista, 4 anos de faculdade, eu tenho diploma, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando fica já flertando para esse lado, eu já não gosto. Usando, por exemplo, um jornalista flamenguista. O Palmeiras está muito mal, o Flamengo é maravilhoso, todos são tudo um lixo, o Botafogo ganhou porque o PSG errou demais. E não consegue dar um mérito, eu acho isso muito feio. Eu usei o Flamengo como exemplo, porque uma boa parte da mídia é flamenguista e é corintiana, então protege o seu público. O que eu acho muito feio é que dá sim. Por exemplo, eu sou um torcedor palmeirense, dei todos os méritos, dentro da minha opinião, esse vídeo é para expor a minha opinião do canal Lealdade em Padrão. Dá sim para elogiar muito um Flamengo, dá sim para se elogiar muito um Botafogo. Por isso que eu citei. Foi vitórias épicas, foi vitórias heróicas, foi vitórias históricas. Sim, o brasileiro foi para os Estados Unidos para poder fazer história. Não só em campo, como na arquibancada. O show internacionalmente reconhecido da imprensa internacional, torcedores internacionais com a torcida do Palmeiras. A torcida do Flamengo também fazendo a sua festa. Mas não, no Brasil existe
Porque os palmeirenses que foram para lá é tudo playboy. Quer dizer que o playboy não faz festa. Isso eu já escutei até de corintianos falando. Ah, mas o Palmeiras, os palmeirenses foram 20 mil palmeirenses para os Estados Unidos. O Corinthians foi 30 mil lá pro Japão. Porra, eu não tô fazendo competição se é 20 mil ou 30 mil. Vamos reconhecer a festa que a torcida fez. Tal qual o time fez em campo, a torcida também fez. Ah, não, mas 30 mil é mais que 20 mil. Porra, não é competição de torcida, cacete. E nisso, menospreza o adversário. Ah, o outro é lixo. Então eu acho isso muito feio. Não gosto. E já para ir para a reta final desse meu parecer de como é que foi a segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes, o meu parecer que se for fazer uma escala do primeiro ao quarto, qual foi o brasileiro que se destacou mais? Ao meu ver, essa aqui é somente a minha opinião. Começando do quarto até o primeiro. O quarto foi o Fluminense, que teve dificuldades contra a fraquíssima equipe do Ulsan Hyundai. Eu estou fazendo só constatação, não estou menosprezando o Fluminense. Venceu o Fluminense. Isso é preciso. Empatou com o Borussia, venceu o do Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul. Mas eu achei que sofreu demais desnecessariamente contra uma equipe muito fraca e limitada. Mas venceu 4-2. Show, né? Tá em vias de se classificar, mas um empate dá para poder se classificar. Eu acredito que sim. Em terceiro lugar, eu colocaria o Palmeiras, né? Que jogou bem no sentido de soube matar a partida antes da parada que teve, a parada por ordem climática. Fez 2-0, quando voltou foi só administrando até o final da partida. Administrando barra, perdendo gols pra caramba. Vanderlei, Vanderlan, no caso, perdendo. Maurício perdendo gol, chutando muito fraco. O Palmeiras poderia. Até o Flaco Lopes perdendo gols. Fez gol, mas também perdeu também por chutar muito murcho, muito fraco. Então o Palmeiras, o mérito do Palmeiras fez o quê? Não jogou tão bem como jogou contra o Porto, mas matou a partida quando tinha que matar. Então, méritos para o Palmeiras. Segundo colocado, eu vou colocar por potencial de atos históricos. Em segundo colocado, eu podia ser primeiro. Segundo lugar, o Flamengo. Sim, porque existe uma distância do Flamengo para o Chelsea, mas existe uma distância também do Botafogo para o Paris Saint-Germain. Existe. Por isso que eu vou tratar o feito do Botafogo mais histórico do Flamengo. Mas, repito, não estou desmerecendo o ato também heróico do Flamengo. É isso que eu quero deixar bem claro. Acho que vocês vão entender. Falando do Flamengo, os 3-1 contra o Chelsea fez o primeiro e ficou tranquilo. Sul-americano, vou passar por cima. Mas fez 1-0 e não foi mais efetivo. O Flamengo, sem perder a calma, sem perder a resiliência, aquele sentimento de sinergia, de transmissão de pensamento do treinador Felipe Luiz com a equipe em campo, vamos manter a calma que vai dar o resultado. O Flamengo nisso encontra um gol com o Bruno Henrique. E os caras, opa! Aí eu pensei, empatou, né? Acho que dava. Segurar um empatezinho tá legal, né? Tava perdendo o Flamengo. O Flamengo não baixou suas linhas. Foi pro ataque. E saiu o gol. Foi, caramba! Porra, velho. 1-0, empatou 1-1. Já tava bom. Virou. Bom, agora o Flamengo tem que recuar, porque o 2-1 tá bom demais, né? Em vista, com o flamenguista pensando nisso, o Chelsea se dana aí ao ataque, deixa um espaço, errou em uma bola que o jogador do Flamengo foi chutar, furou, a lá Valdívia, chute no vento, chute no vácuo, e foi lá e acabou fazendo o terceiro. Em decorrência do que sofreu o segundo, acabou acontecendo o terceiro. Porque o Chelsea se desguarneceu. Estava bem posturadinho na defesa, sem o Flamengo ofender. Mas quando o Flamengo empatou, virou, aí o Chelsea se arreganhou todo. Então, mérito do Flamengo também. E o primeiro lugar, eu falo, o placar foi menor. Foi só 1-0 Botafogo no Paris Saint-Germain. Mas a medalha de ouro nessa rodada, a segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes, foi pro Botafogo. Botafogo, um time recém-formado, porque veio o aporte financeiro de John Textor, empresário norte-americano, John Textor em casa, né, nos Estados Unidos, e o Botafogo conseguiu, mesmo recentemente ter sido campeão de Libertadores, o que credenciou o Botafogo estar nessa Copa do Mundo de Clubes, venceu do campeão atual de Champions League. Mas não era um Real Madrid, não era um Liverpool, era o PSG, que tem jogadores muito bons também. Aquele Kvaratskhelia, né?
se a pronúncia foi Kvaratskhelia, foda-se, não é o principal. Ele é da seleção da Geórgia. Ele é muito bom. Tentou fazer gol de todas as formas, não fez. O Botafogo suportou. E o Botafogo, melhor de tudo, não foi covarde. Soube segurar quando tinha que segurar. Soube atacar quando tinha que atacar. Fez o gol e lhe bastou. Então, está de parabéns o Botafogo. Como está de parabéns o Fluminense, o Palmeiras, o Flamengo, o Botafogo. Para mim, medalha de ouro nessa rodada. Porque o feito de você bater um atual campeão de Champions League, se eu vi Botafogo na internet falando, porra, se fosse Intercontinental que nem antigamente, um jogo único no Japão, Botafogo era para ter sido campeão do mundo. Mas poderia, né? Justo dessa vez inventaram a Copa do Mundo de Clubes, que agora é o Mundial, né? Os outros viraram tudo Intercontinental, botou tudo no balaio. A Copa Rio do Palmeiras e do Fluminense, a Copa Toyota no Japão, os outros mundiais. A FIFA agora tá contando a partir de agora. Todo mundo agora tá tudo igual. Tá todo mundo zero. Ninguém é campeão mundial. Agora as piadinhas, não tem mundial. Acabou, filho. Achou ruim? Reclama na FIFA. Não é o que vocês diziam? O Palmeiras não tem mundial. O palmeirense reclama na FIFA. Agora eu digo pra vocês, ninguém é mais campeão mundial. Achou ruim? Reclama na FIFA. Então é isso. Esse é o meu parecer da segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes. Gostei muito da atuação de todos os brasileiros. Quem não jogou bem, conseguiu o resultado. E quem conseguiu também o resultado, deu até para jogar bem. Então eu achei legal. Foi justo. Então, como eu falei, vitórias firmes, contundentes, vitórias históricas, épicas. Então, valeu a pena de ver que o futebol brasileiro, sim, dá para colocar aquela pulguinha, dá para dar trabalho, sim, para os europeus que se acham o suprassumo, a melhor geladeira Brastemp. Então, reforçando, você que assistiu nosso vídeo agora e assiste nossos vídeos, tanto os vídeos curtos, shorts, como os vídeos maiores, deixe o seu like, compartilhe o conteúdo, se inscreva no canal Lealdade Padrão, caso não for inscrito. Isso nos ajuda muito, dá mais visibilidade ao canal e mostra para o YouTube que o nosso canal tem relevância. Então eu vou continuar aqui, dando as minhas opiniões pro Palmeiras, pros outros times e curtindo muito, porque eu tô adorando assistir essa Copa do Mundo de Clubes da FIFA.